No episódio anterior, vimos Takumi sair de casa e encontrar uma garota. Ela diz, vai pra casa. Não sei como você veio parar aqui, mas esse lugar não é para crianças como você. Ao ouvir isso, Takumi fica chocado. Na próxima cena, Papi apresenta Takumi para Mulan, dona de uma companhia de comércio. Papi explica que Takumi quer um escravo, mas está desconfortável com a ideia de fazer um contrato de escravidão. Mulan pergunta o motivo, e Takumi responde, no lugar de onde venho, não fazemos contratos com escravos, então isso parece estranho para mim. Mulan o tranquiliza, dizendo, entendo, mas aqui no reino os direitos dos escravos são protegidos. Não se preocupe. Ela então explica todas as regras para Takumi, enfatizando que o dono deve fornecer comida, roupas e abrigo ao escravo. Além disso, nem o escravo nem o dono podem causar danos um ao outro. Se uma tarefa não estiver especificada no contrato, o escravo não pode ser forçado a realizá-la. Também não podem divulgar informações privadas sobre o dono. Ao ouvir isso, Takumi fica um pouco mais tranquilo e comenta, os escravos daqui parecem bem diferentes do que eu imaginava. Mulan continua explicando os tipos mais comuns de contratos. Algumas pessoas se tornam escravas por dívidas, e os contratos duram até que a dívida seja paga. Criminosos fazem contratos para viver com segurança e ganhar dinheiro. Prisioneiros de guerra formam contratos para viver em paz. Outros, como aqueles capturados por bandidos, acabam em escravidão ilegal. Depois de ouvir isso, Papi sugere que Takumi pegue um escravo de guerra, já que eles não podem ser libertados sem permissão. Mulan questiona, e Papi explica, precisamos de alguém habilidoso, como a Roma, que é produtora, para impedir que copiem o trabalho do Takumi. Um pouco irritada com a explicação longa de Papi, Mulan se vira para Takumi e pergunta sua opinião. Ele responde, sou um produtor, então quero focar no meu trabalho. Mas também preciso cumprir missões, cuidar das tarefas diárias, tenho habilidades que prefiro manter em segredo, e às vezes me meto em confusão ao buscar materiais em lugares perigosos. Preciso de um escravo para cuidar da minha casa e, talvez, ajudar no combate, se necessário. Mulan concorda e sugere que ele pode precisar de 2 escravos, um para as tarefas domésticas e outro como guarda-costas. Na cena seguinte, conhecemos Maria, uma escrava. Mulan explica que Maria foi sequestrada por bandidos quando era muito jovem e não tem família. Ensinamos a ela leitura, escrita, cálculos básicos e algumas tarefas domésticas. Takumi pergunta a Maria se ela consegue cuidar de todos os cômodos da casa dele, incluindo sala, cozinha, quartos, etc. Maria responde confiante, isso é fácil para mim. Takumi fica satisfeito. Maria percebe e pergunta, o que foi? Ele sorri e diz, você é tão fofa. Não achei que conseguiria fazer todo o trabalho sozinha. Corando, Maria responde timidamente, eu consigo cuidar da casa, mas não vou fazer coisas tipo dormir com você ou, sabe. Surpreso, Takumi garante, não quero nada disso. Só quero que cuide da casa. Aliviada, Maria concorda, e Mulan confirma que finalizará o contrato. Takumi diz que, se Maria não tiver problemas com isso, ele também não tem. Maria agradece, dizendo, obrigada por me escolher como sua escrava. Mulan então fala sobre o segundo escravo que Takumi precisa, mas pede desculpas, dizendo, não temos escravos de guerra disponíveis no momento. Maria sugere alguém chamado Sofia, mas Mulan a interrompe, mandando ela parar de falar e ir arrumar suas coisas. Chateada, Maria sai. Curioso, Takumi pergunta sobre Sofia. Mulan fica surpresa ao ouvir isso, enquanto a habilidade de intuição de Takumi o diz para encontrar Sofia, pois as expressões de Maria deixaram algo no ar. Takumi decide seguir seus instintos e conhecer Sofia. Mulan, um pouco relutante, finalmente explica, existe uma escrava, mas há um problema com ela. Intrigado, Takumi insiste em conhecê-la. Mulan concorda e apresenta a Sofia. Ela explica que Sofia foi capturada durante uma guerra entre os reinos de Trie e Yugar há vários anos. Chocado, Takumi pergunta, em vários anos atrás? Mulan explica que o reino de Yugar é o lar dos elfos.
Por algum motivo, Sofia ainda não formou um contrato. Takumi pergunta por quê, e Mulan explica: Sofia tem uma cicatriz grande na orelha esquerda, e sua mão direita e perna esquerda são bem fracas. Mas ela não é tão frágil a ponto de não conseguir realizar tarefas diárias. Elfos têm magia espiritual e elemental, mas as habilidades de Sofia foram seladas, provavelmente por uma maldição. E como Sofia é uma plebeia, ela tem todas essas limitações. Então, Takumi pergunta se pode conversar com Sofia por um tempo. Mulan fica surpresa, mas responde: tudo bem, pode falar com ela. No início, Sofia se recusa a falar, mas Mulan a convence, dizendo: vai lá e fala com ele. Depois disso, Mulan deixa os dois sozinhos. Takumi se apresenta para Sofia. Ela responde: como já te disseram, eu não vou ser útil para você. Nesse momento, Takumi segura o rosto dela com firmeza e pensa: normalmente, não julgo as pessoas pelo status, mas dessa vez vou fazer isso. Depois disso, ele verifica o status de Sofia e fica completamente chocado ao ver o quão poderosa ela é. Takumi pensa: e se eu conseguir curar todos os problemas de Sofia, ela pode ser uma ótima aliada no combate. Nesse momento, Mulan volta e pergunta: então, qual é a sua decisão? Takumi responde: quero fazer um contrato com a Sofia. Surpresa, Sofia diz: e mais a Mulan já te falou que eu não posso lutar. Takumi responde: e não se preocupe, eu vou resolver isso. Tanto Sofia quanto Mulan ficam chocadas. Mulan pergunta: você tem certeza de que consegue curar uma doença de anos? Takumi responde confiante: sim. Ao ouvir isso, Mulan sorri e diz: e isso é interessante. Certo, Takumi, estou confiando a Sofia a você. Sofia fica surpresa novamente e protesta com Mulan, mas antes que ela possa terminar, Takumi pergunta a Sofia: por favor, seja honesta. Se você não quiser vir comigo, tudo bem. Sofia responde: não importa. Eu sou apenas uma escrava, de qualquer forma. Que diferença faz o que eu quero? Na cena seguinte, Mulan prepara toda a papelada. Nesse momento, Maria chega e agradece a Takumi, dizendo: estou tão feliz que a Sofia vai ficar comigo. Mulan finaliza tudo e lança um feitiço mágico para confirmar o contrato entre o dono e as escravas. Depois disso, Maria se aproxima de Takumi e diz: vou trabalhar muito para que você queira me manter com você por muitos anos. Sofia também começa a chamar Takumi de o mestre e o agradece por aceitá-la. Takumi humildemente agradece de volta, mas Sofia diz: você não precisa ser tão educado e respeitoso conosco. Takumi responde: tudo bem. Mulan observa isso e pensa consigo mesma: parece que Sofia e Maria encontraram um bom mestre. Na próxima cena, Takumi retorna para casa, onde Maple pula nele com entusiasmo para recebê-lo. Ao ver isso, Sofia fica assustada e pergunta a Maria: isso é um monstro? Takumi responde: não é um monstro. É meu animal de estimação. Ele então apresenta Maple a Sofia e Maria. Sofia fica chocada ao saber que Takumi tem uma aranha assassina como animal de estimação. Na cena seguinte, Takumi mostra um quarto para Sofia e Maria e pergunta: este quarto está bom para vocês? Ele acrescenta: o quarto ao lado será o da Maria. Maria fica surpresa e diz: uau, cada uma de nós vai ter seu próprio quarto? Isso é tão luxuoso para nós. Takumi responde: tem muitos quartos nesta casa, e também tem um banheiro grande. Vocês podem usar também. Ao ouvir isso, elas ficam animadas, mas sugerem que Takumi use primeiro. Takumi diz: não estou com vontade de tomar banho agora. De qualquer forma, o banheiro tem um dispositivo mágico que se limpa sozinho, então não importa quem usa primeiro. Na cena seguinte, vemos Maria e Sofia tomando banho. Maria diz a Sofia: eu nunca pensei que Mulan iria deixar você ir. Ela nunca aprovou o pedido de nenhum cliente antes, não importa o quanto oferecessem. Mas ela reconheceu Takumi, o que significa que ele deve ser uma pessoa muito boa. Sofia, no entanto, parece preocupada e diz: eu vi o contrato que Takumi assinou na loja. A maioria dos detalhes sobre ele estavam em branco. Se ele está escondendo tanta coisa, deve haver um motivo pelo qual ele não quer que ninguém saiba. O que exatamente Takumi está pensando? Na próxima cena, elas saem do banho e veem que Takumi preparou o jantar.
Sofia parece triste e começa a chorar, dizendo: cozinhar é meu trabalho. Por que você fez isso? Takumi responde: está tudo bem. É o primeiro dia de vocês, então eu fiz. Você pode assumir a partir de amanhã. Maria acrescenta: tudo bem, então deixe-me cuidar das outras tarefas domésticas também. Takumi concorda, e eles se sentam para comer. Enquanto comem, Sofia diz a Takumi: você vai comer com a gente? Comer separado é considerado um pouco rude na nossa cultura. Takumi responde: não se preocupem. Só porque vocês estão me servindo não significa que as coisas precisam ser diferentes. Eu sei que pode parecer um pouco estranho no começo, mas está tudo bem. Elas respondem: tudo bem, mestre. Takumi então diz: eu não gosto de ser chamado de mestre. Vocês podem me chamar pelo meu nome. Elas concordam. Na cena seguinte, Papi entrega a Takumi o pacote que ele pediu e diz: eu embrulhei com cuidado, então cuide bem dele. Takumi agradece e vai para casa. No caminho, Takumi percebe uma igreja e decide entrar. Lá dentro, ele vê uma estátua de Nolan e começa a orar. Ele agradece a Nolan por todas as bênçãos. Então, ele diz: ouvi dizer que o Império Sagrado e Sidônia controlam a religião deste país. Então, por que você estava falando mal deles? Nolan responde: isso porque eu não faço parte deles. Nolan então chama Takumi para mais perto e diz: já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Takumi fica chocado e pergunta: como eu vim parar aqui? Nolan responde: você estava orando, então eu trouxe você aqui por um momento. Deixe-me responder sua pergunta. Eu não tenho conexão com Sidônia ou com a Igreja da Luz Divina deles. Depois disso, vemos Nolan revelando tudo a Takumi, e Takumi, por sua vez, explica a situação deste mundo. Ele fala sobre duas religiões aqui, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A Igreja da Criação adora a lei de Nolan desde o início, enquanto a Igreja da Luz Divina foi formada mais tarde, adorando um Deus que nem sequer existe. Quando a Igreja da Luz Divina foi criada, Sidônia espalhou sua influência à força, opondo-se diretamente à Igreja da Criação. Takumi explica que Nolan não interfere em pequenos assuntos humanos, o que levou Sidônia a ativar o feitiço de invocação de outro mundo. Como resultado, Takumi, que nem era o alvo, também foi convocado. Nolan diz a Takumi que é por isso que ela lhe deu suas bênçãos supremas. Ela acrescenta ainda que, como compensação por suas bênçãos, Takumi encontrará pessoas que o ajudarão a crescer, mas suas bênçãos acabarão eventualmente. Ela explica que ele deve se considerar um iniciante cuja fase de tutorial está prestes a terminar. Ela o alerta de que ele pode encontrar pessoas perigosas no futuro que poderão prejudicá-lo. Ao ouvir isso, Takumi reflete sobre como as bênçãos permitiram que ele conhecesse pessoas boas até agora. Nolan então lhe diz que tudo agora está em suas mãos, deixando-o ponderar que seu futuro dependerá inteiramente de suas decisões. A cena muda para um ano depois, no Santo Império de Sidônia. O rei pergunta sobre os heróis convocados e é informado que Homer e Paquer estão treinando-os. Os heróis estão melhorando e agora estão mais focados, graças à Lady Elizabeth. Eles são esperados para serem de grande ajuda. Enquanto isso, vemos Akira e Yamato treinando. Yamato tem dificuldades, e seu professor questiona sua capacidade, fazendo Yamato lembrar de seus fracassos passados. Determinado, ele se levanta para lutar novamente. Akane, por outro lado, reluta em lutar, dizendo que não gosta de violência. Elizabeth intervém, explicando que isso não é violência, mas sim a força necessária para salvar o mundo deles. Akira tranquiliza Akane dizendo que sempre a protegerá. Tocada por suas palavras, Elizabeth comenta como Akane tem sorte de ter um companheiro assim. Em outra cena, Takumi retorna para casa, onde Maple o abraça, fazendo-o derrubar seus pertences. Ao ver isso, Sofia se aproxima para ajudar a pegar os itens, mas Takumi fica assustado e rapidamente usa magia para fazê-los desaparecer, alarmando-a. Sofia suspeita que Takumi está escondendo algo e decide investigar visitando sua piscina. Lá, ela o encontra cortando e curando sua mão repetidamente. Takumi diz que precisa melhorar suas habilidades para superar a crueldade que Maria infligiu nele.
Chocada, Sofia intervém para detê-lo e pergunta: o que você está planejando fazer com a Maria? Se algo acontecer com ela, eu não vou te perdoar. Depois de dizer isso, ela desmaia de exaustão. Takumi percebe um pequeno ferimento na mão dela e tenta curá-la, mas enfrenta resistência devido a uma maldição colocada nela. Ele finalmente consegue curá-la, e seu nível de magia de luz aumenta. Vendo isso, Takumi fica feliz. Na cena seguinte, ele a leva para descansar e pergunta a Maria se Sofia já era assim. Maria responde que sim, devido a se movimentar muito e ficar muito animada, ela desmaia. Takumi diz que provavelmente é por causa da maldição nela. Depois de dizer isso, Takumi usa magia de dissipação para remover a maldição. Graças à magia de cura de Takumi, a orelha de Sofia também é curada, e agora ela está completamente recuperada. Takumi comenta que Sofia agora poderá lutar como antes. Mais tarde, Sofia acorda, e Maria, ao vê-la, pergunta: como você está? Sofia se levanta e responde: estou bem. Aliás, como eu vim parar aqui? Maria responde: foi Takumi que trouxe você aqui. Sofia então pede que Maria saia e diz: Takumi não é como pensamos. Maria responde: sim, eu sei. Takumi é uma pessoa mais incrível do que imaginávamos. Ao ouvir isso, Sofia fica confusa e pergunta: o que você está querendo dizer? Maria mostra a ela um espelho e diz: olhe para sua orelha. Sofia fica muito surpresa ao ver que sua orelha foi curada. Ela fica muito feliz ao saber que sua magia também voltou. Maria, então, abraça Sofia muito feliz. Sofia também fica contente que a maldição foi removida. Na cena seguinte, Sofia vai até Takumi e o agradece por salvá-la. Takumi explica que houve um mal-entendido e que ele precisava melhorar seu nível de magia para ajudá-la. Ele esclarece que os fluidos misteriosos nas garrafas eram extratos de ervas venenosas que ele coletou para esse propósito, obtidas de Papi. Takumi estava tentando aumentar seu nível de magia curando-se após cortar sua mão repetidamente, e agora, depois de curar Sofia, suas habilidades aumentaram, permitindo-lhe usar uma magia de cura extra para remover a maldição. Ele revela que Maria havia jogado fora cruelmente suas ervas medicinais, achando que eram lixo, o que o frustrou. Sofia pergunta por que ele escolheu uma rota tão perigosa, ao que Takumi responde que havia prometido curá-la. Ao ouvir isso, Sofia fica muito chocada e começa a chorar. Vendo isso, Takumi pergunta: eu cometi algum erro? Por favor, me perdoe. Sofia responde: não, você não cometeu nenhum erro. Depois de dizer isso, ela se senta. Comovida pela sinceridade dele, Sofia jura servir a Takumi de todo o coração. Ao ouvir isso, Takumi também fica feliz e estende a mão, dizendo: estou muito feliz por ter encontrado você. Enquanto isso, Lady Nolan observa tudo isso e observa que os heróis estão prontos para embarcar em sua jornada após um ano de preparação. Este é o fim do episódio. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ficar de olho no próximo. Até mais!